Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Para você ver como o ambiente natural e sobrenatural, eles são reais. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que não existe essas coisas, né? Como a senhora falou, o mundo espiritual ele é mais real do que o natural, né? Tudo primeiro acontece no espiritual. Então as pessoas elas ficam olhando para essas situações e a gente vive hoje essa igreja mesmo, que a senhora falou. Uma igreja que não vê milagre, uma igreja que só fala de prosperidade, só fala de crescimento, só fala de dinheiro, que não vê milagre mais acontecendo, né? Então toda essa ativação profética que começa lá nesse episódio lá com o profeta, com Eloi, Deus veio destravando coisas na sua vida e aí te leva lá em um desses episódios em Minas Gerais para fazer algo tão profundo, tão concreto e que ali eu tenho certeza que foi uma experiência que marcou a vida das pessoas, né? Marca, porque ativa a fé, porque faz a pessoa enxergar que existe, né? O espiritual, ele existe. Ele não é essa coisa apenas que a gente só idealiza. E eu costumo dizer uma coisa, bispa, tem pessoas que falam assim, por exemplo, eu não acredito no céu e não acredito no inferno. O fato da pessoa não acreditar não vai fazer ele sumir. Ele não vai deixar de existir porque a pessoa não acredita. Então, veja bem, estávamos há umas 4 semanas atrás, estávamos em um treinamento. E lá no treinamento, a senhora foi lá e aí teve uma hora lá que Deus fez um momento de ativação profética. Eu ia trabalhar com uma determinada pessoa, lógico que a gente não vai falar o nome aqui, mas eu ia trabalhar com uma pessoa, algo que estava relacionado às crenças dela. Eu ia trabalhar no natural, eu ia trabalhar nas crenças. Deus cria um movimento profético e aí a senhora vem fazer uma oração. Vem entregar uma... eu te falei assim, ó, tem uma direção que está na sua mão. E de repente ele começa a desencadear algo que não está mais no natural, mas está no espiritual. Então, tem coisas que não resolvem naturalmente, elas precisam ser resolvidas espiritualmente. Isso. E tem pessoas que estão no nível de cegueira tão grande. E eu falo assim, bispa, você quer mapear se a vida da pessoa, se existem problemas espirituais acontecendo na vida da pessoa? É só você observar quando os ciclos se repetem. Porque ontem eu falei para uma pessoa eu falei, você não está vendo o ciclo? Aconteceu na sua vida, aconteceu, você contou aí agora. O que aconteceu na vida do seu pai e da sua mãe, aconteceu na vida dos seus avós. Isso é um ciclo. Isso é algo espiritual que precisa ser trabalhado. Algo precisa ser confessado. Algo precisa ser renunciado. Justo. Para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Justo. Só que você não está enxergando, mas está aí o problema. Isso. Né? E é um problema que vai criando aborto na vida da pessoa. Isso. Tudo que é para dar certo, dá errado. Coisas que eram para acontecer e não acontecem. Porque essa sinergia mesmo do espiritual que vai trazer, né, respostas aqui no natural. Voltando agora um pouco na história. Então você recebe a palavra do Eloi, tá lá em Nanuque e de repente começa uma trajetória em Brasília. Como é que foi essa trajetória em Brasília, ainda acreditando naquela coisa? Eu não tenho nome. Não era nem tanto nome, né? Eu não acreditava porque eu não tinha dinheiro, né, Marcelo? Eu estava agora há pouco conversando com o bispo e eu dizia que o dinheiro e Deus é um negócio muito maluco. Entre você receber uma palavra liberada e você olhar para a situação real. Vamos lá. É como Lázaro, Maria e Marta. Marta e Maria mandam fazer o quê? Manda chamar Jesus. Jesus vem com a palavra, dizendo totalmente ao contrário. Ele nem vem, ele só manda uma palavra. Não é para morte, é para manifestação da minha glória. Só que eu acredito que quando já falou a palavra lá, já estava morto. Como que o morto está na tua frente e a palavra liberada diz que não vai ter morte, Marcelo? Uhum.
Eu acho esse texto muito profundo. É o natural junto com o sobrenatural. Lázaro morto e a palavra de Deus dizendo que não é para morte. É para a manifestação da glória dele. E eu não tinha nem um pingo desse entendimento. Então, eu apegava muito assim, porque meu pai, ele me ensinou que a gente tem que trabalhar. Que a vida não é fácil, que tinha que estudar e que era trabalho de manhã de tarde. Eu cresci nesse movimento que tem que trabalhar. Seja faxinando, seja na casa de alguém, mas tem que trabalhar. Então, agora eu entro dentro de um local profético que vem me profetizando, trazendo uma palavra que eu vou ser missionária e que eu vou andar de avião. Que meu destino é Brasília. Então, é uma loucura, né? Mas, para toda palavra liberada, Deus tem uma direção. Para toda palavra de direção, Deus tem uma ferramenta. Deus tem, por isso que nós precisamos prestar muita atenção em tudo que está à nossa volta, porque é Deus nos sinalizando de alguma forma. Ou um copo, ou alguma coisa, Deus está falando. Não é querendo espiritualizar tudo. Mas comigo funciona muito isso. Que não precisa o profeta vir de lá correndo, colocar a mão na minha cabeça. Eu, assim, já saí dessa fase. Não. Eu acredito que Deus ele vai falando nos detalhes, vai falando no local, vai falando, né, no nível. Quando eu entrei aqui, Deus falou assim, Jaqueline, chegou a hora da maturidade, porque eu quero te colocar em um nível maior. Você não notou? Você não observou? Você não vai mudar de comportamento? De situações? Então, o local denuncia o que Deus quer falar. Quer fazer. Forte. Então, aconteceu um fato. O presidente da obra ir lá em Nanuque. E ele soltou uma palavra que ele estaria fazendo um propósito em Brasília. Que ele era daqui de Brasília, que a sede era aqui. A Assembleia de Deus, a sede era aqui. E ele disse que ele ia fazer um propósito. Que todo mundo da igreja tinha que raspar a cabeça. E eu achei um negócio muito louco. E eu perguntei para ele, que eu era muito perguntadora. E eu falei, mas o senhor me dá, o que acontece e tal? Como é que é esse propósito e tudo? E aí meu pastor local da época falou assim, você não vai fazer não. A cidade é pequena, você não tem estrutura. Isso aí é coisa de nível de Brasília, não é uma coisa de nível de Nanuque. E eu falei, pois é, mas eu sou faxineira da sua casa, vivo aqui, Deus diz que vai fazer coisa grande, eu tenho que fazer um negócio de renúncia aí. Porque eu não sei como é que vai começar, não. E quando aquele pastor saiu, eu fui para o salão e raspei minha cabeça. Que foi outra guerra com minha família, né? Com meu pai. Que eu estava doida, que eu estava com câncer. E que depois que eu tinha entrado para essa igreja, eu estava doidinha. E que eu tinha que procurar um trabalho para mim. Porque eu era que trabalhar, que agora eu tinha um filho. E foi nesse raspar de cabeça que o céu movimentou, Marcelo. Eu raspei a cabeça, assim, por 8 meses. Eu passei navalha nele. Quando ela crescia, eu passava navalha. Crescia, passava navalha. E lá na nossa casa, eu gosto muito de dormir no sofá. E aí nós tínhamos um sofá. E eu escutei pela primeira vez uma voz me chamando. E dizendo, Jaqueline. Eu levantei, procurei a voz e novamente cochilei. E a voz de Jaqueline. Tem uma cidade chamada Soretama. Eu dou início ao teu ministério na terra. E aí eu fiquei com aquele nome, porque eu não gravei o nome na minha memória. Eu chamava Seretama, Saratama. Mas como aquela região é região de agricultura, eu liguei para um amigo chamado Luizão e perguntei para ele, você sabia que tinha uma cidade chamada Teretama, Saratama? E ele disse assim, Soretama, Jaqueline, fica aqui perto.
Ele fica no Espírito Santo e a capital do Maracujá. E eu falei assim, pois eu escutei uma voz que disse que vai me levar lá. E quando eu for a minha vida, nunca mais eu voltar na Nanuque. Ele falou, é? Eu falei, foi. Foi um sonho real. Eu coloquei como um sonho. Mas era um sonho de olho aberto, Marcelo. E a voz era intensa. E eu cheguei na casa de um irmão, Targo Henrique, um adorador. Um dos maiores cantores que hoje o Brasil tem. E o Targo vem também de uma linhagem batista, família batista. A mãe batista, só que a mãe, ela casa e ela vai congregar na igreja de Deus. E ela é uma grande mensageira do evangelho, que ensina teologia. E ela foi ensinar uma aula pela manhã para uns pastores num seminário. E uma pastora abordou ela no meio da conferência e disse, eu quero levar a senhora lá na minha igreja. Tem como eu te agendar? E ela falou, claro, tem sim, tem toda a possibilidade. E ela falou, então pronto, a nossa cidade é uma cidade que dá muito trabalho. Olha, os demônios andam na rua e tal. E eu queria muito levar a senhora. Falou com ela. E eu fui para casa justamente dessa mulher. Enquanto a mulher estava lá na igreja, acertando a agenda dela com essa mulher, eu estava conversando com o Targo Henrique, que é filho da pastora. Falei, Henrique, eu sonhei que Deus vai me tirar para a primeira cidade. E depois eu nunca mais vou voltar aqui. Uma cidade Teretama, Taratama, Soratama, uma coisa assim. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Vamos continuar orando. Ele falou, tá. A mãe dele chega. Quando a mãe dele chega, Valéria fala, olha, Jaqueline, você ora por mim, viu? Porque eu já estava movida por aquela chama gostosa do primeiro amor. Então, tudo para mim era assim. Ela tendo uma conferência lá na igreja, eu fui pregar, uma mulher me abordou e pediu uma agenda. E ela disse assim que a cidade dela é muito atribulada. Mas eu marquei a agenda para ela. Só que eu não sei mexer com esse negócio de batalha espiritual, de libertação, porque, pelo que eu entendi, ela quer uma coisa de libertação. Só que, mas eu vou levar a palavra de Deus. Eu falei, isso mesmo, Valéria, leve. E como é o nome dessa cidade, para nós já começar a orar? Ela falou, Soretama. E aí Esse Deus não é gente não, hein? é o Deus que comunica. Quando Deus tem um projeto, Ele comunica. Ele já deu ordem ao povo, ao nosso favor. Ele já deu ordem ao povo. O Henrique já tinha escutado. Ele pulou e falou, tem que levar a Jaqueline, porque ele acabou de falar dessa cidade. E fomos fazer uma missão com ela. A pastora ficava me observando. E eu toda a vida assim, glorificando e Deus fazendo. Ela liga para Valéria e fala assim, eu gostei tanto dessa moreninha. Será que ela não podia passar um tempinho aqui conosco, não? Aí Valéria, a senhora tem que conversar com ela. Porque talvez ela falou assim, olha, tem aproximadamente há 3 anos atrás, eu sonhei com uma menina parecida com ela. Que vinha para cá, para nós ficarmos de joelho orando. E eu tenho certeza que é essa menina. Marcelo, nós entramos no carro e ela falou assim, ó, Jaqueline, nós estamos voltando para Nanuque, mas a pastora, ela queria muito que você ficasse aqui um tempo com ela. Eu falei, eu venho, mas eu não tenho experiência missionária não. Você falou com ela que eu nunca saí de Nanuque? Eu sou fervorosa na oração, mas eu não sei pregar, eu não sei nada. E tudo. Ela falou assim, eu falei para ela que Deus está te envolvendo nesses mistérios agora, sim. Ela falou assim que ela vai te ligar para você passar um tempo aqui. E eu falei, pois eu venho. E não deu outra. 4 meses aquela mulher liga e ela pergunta. E ela falou, olha, tal dia, então a sua passagem está comprada, a senhora pode descer na rodoviária, que já vai estar comprada. E a senhora vem para cá. Marcelo, nem mochila eu tinha. Eu coloquei minhas roupas dentro da sacola de supermercado. E tinha uma missionária que ela me instruía. E ela falava bem assim, não leva muita roupa não. Porque nunca mais você vai morar em Nanuque. É a saída.
é o que Deus vai fazer. E ali, eu coloquei algumas pecinhas de roupa naquela sacola. Falei com minha mãe que eu estaria indo ajudar, eles deixaram. E ela falou assim, Jaqueline, quando o ônibus subir a 7 curvas, que na nossa cidade tem 7 curvas, lá em cima você pede ele para parar, o motorista. Você desce do ônibus e bata a poeira dos teus pés 3 vezes dessa cidade. Eu falei, Wesleyana? Ela falou, é. Aí eu bati no ombro do motorista. Ele já conhecia a gente. Eu falei, meu filho, você não para aqui rapidinho, não? Aí ele parou. Eu bati a poeira e nunca mais eu voltei para Nanuque.